Olá, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para algumas reflexões acerca do Evangelho à luz da doutrina espírita. Uma pequena história comum e conhecida de muitos, nos conta que um homem, dono de uma loja, estava por trás do balcão olhando de forma distraída. E quando de repente ele identifica uma garotinha aproximando-se da vitrine, com olhos muito azuis, e começa a olhar os produtos que ele dispunha na vitrine. E de repente, olhando, ela identifica alguma coisa, seu olho abre mais um pouco e ela pergunta só a respeito de um colar de turquesas que estava exposto na vitrine. Ela diz: é para minha irmã, pode fazer um pacote bem bonito, por favor? E o dono da loja, desconfiado, olha aquela criança simples e pergunta: você tem dinheiro para pagar? E ela responde: sim, eu tenho dinheiro. E puxa uma pequena trouxinha contendo algumas moedas, desata os laços que amarravam essa pequena bolsinha improvisada e apresenta-lhes as moedas. E aí são pouquíssimas moedas de pouco valor. E ela fala: sabe, moço, eu quero dar esse colar para minha irmã, é o aniversário dela. E eu a amo muito, desde que a nossa mãe morreu, que ela cuida de nós. Ela se desdobra para nos dar uma família. E ele, tocado pelas palavras da moça, da jovem, da menina, ele entra na loja, pega com um colar na mão, pega um estojo, pega um papel também e faz um bonito pacote, um vermelho bem vivo, coloca um laço colorido e entrega para a garota. Ela pega o pacote e ele recomenda: tome, leve com muito cuidado. E ela sai feliz da vida rua afora. Mais tarde, uma jovem muito bonita, com olhos muito azuis também, chega com aquele pacote que ele havia feito mais cedo, desfeito, e pergunta: esse colar foi comprado aqui? E ele responde: sim, senhora. E quanto custou? Ele pigarreia, dá um meio sorriso e diz: olha, sinto muito, mas o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. E a moça, surpresa com a resposta, conta: mas esse colar deve ser muito caro. A minha irmã tinha poucas moedas. Como ela pôde comprar esse colar de valor tão alto? E o proprietário da loja, olhando para a moça, olhando fundo em seus olhos, diz: ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio se fez naquele momento e a moça, emocionada, deixou algumas lágrimas caírem. O proprietário da loja pegou o pacote, refez e entregou a ela aquele embrulho para que ela retornasse para casa. E ela voltou para casa emocionada. Essa pequena história é apenas para ilustrar um sentimento daquela menina, daquela criança, em relação à sua irmã. Um sentimento de amor muito profundo. Mas esse sentimento, ele leva a um outro sentimento.
Ali está falando do amor que a menina sente pela irmã, pelo fato conquistado a partir do fato da sua irmã haver assumido a responsabilidade na sua criação após a morte da mãe de ambas. O sentimento que é nutrido por esse amor é a gratidão. A menina, em sua inocência, buscava dar um presente como recompensa, uma pálida recompensa da sua gratidão à sua irmã, que havia cuidado dela com tanto desvelo na ausência da mãe. E a gratidão, ela é um sentimento nobre, como nos diz o espírito Joana de Ângeles, é uma postura do espírito maduro, aquele que já alcançou um grau mais elevado e que consegue reconhecer a grandeza daquilo de que dispõe. Aquela criança identifica na irmã zelosa a sua melhor característica, o amor, o cuidado, a preocupação, e quer demonstrar-lhe sua gratidão através daquele presente. Um filósofo moderno, André Comte-Sponville, ele publicou aproximadamente no final do século passado, um pequeno livro, um livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E ali, em um de seus capítulos, ele fala sobre a gratidão e nos dá uma boa visão sobre essa virtude tão importante e, por vezes, tão esquecida. Ele começa dizendo que a gratidão é a mais agradável das virtudes. Não é, no entanto, a mais fácil. A gratidão pressupõe a valorização, o reconhecimento daquele que sente por algo que recebe. Porque é uma virtude tão agradável, então, ela seria tão difícil de ser praticada. Talvez porque, para se ser grato, é preciso que haja reconhecimento, para o que se faz necessário abrir mão do egoísmo. Quando nós reconhecemos o auxílio de alguém, de algo, ou de uma força superior da vida, estamos abrindo mão do nosso egoísmo, afirmando que a nossa pequenez, a nossa inferioridade, a nossa incapacidade de sermos autossuficientes em relação à vida, precisa de ajuda. Então, nesse caso, reconhecer, por exemplo, que se está feliz é fácil, mas admitir que deve essa felicidade, ou pelo menos parte dela, aos outros, talvez seja um grande problema para o egoísta. Pode até saber que devemos a alguém uma parte da nossa felicidade, mas reconhecer, atribuir a outras pessoas, a outras circunstâncias, as causas dessa felicidade, é muito difícil para o egoísta, para a grande maioria de nós. Somos todos egoístas em maior ou menor grau. Porque agradecer é dar. Ser grato é dividir. Esse prazer que devo a você não é apenas para mim. Essa alegria é nossa. Porque o agradecimento não é simplesmente agradecemos por algo que recebemos. É um sentimento de posse. Mas o ser grato,
verdadeiramente grato, faz com que passemos a dividir esse sentimento, aquele que o recebe passa a dividir esse sentimento com aquele que doa, com aquele que permite as condições para a vivência da gratidão. Todas as circunstâncias da vida que nos apresenta faz com que nós devamos ser gratos. Os pássaros, por exemplo, trabalham cantando e podemos dizer que em sua simplicidade são gratos e obedientes ao desejo daquele que os criou. Agradecem com o trabalho, com o canto, com a sua utilidade, em tudo que lhe é possível, semeando sementes, espalhando alegria a todos aqueles que entram em contato com eles. As flores oferecem seu perfume e a sua beleza como reconhecimento ao seu Criador. E ela não reclama. Ela transforma o humus, o esterco, a terra, a água que recebe, nas cores de suas pétalas, no perfume que exala, em agradecimento à vida por haver lhe propiciado as condições da sua existência. Então nós podemos dizer que a gratidão não é uma virtude passiva, ela é ativa, ela é dinâmica, porque ela contribui com ações daquele que recebe, como se refletisse os mesmos benefícios de que é portador, daquilo que recebe em relação àquele que doa. A gratidão, ela movimenta energias poderosas de amor, de paz, de reconhecimento. Em várias passagens dos evangelhos, nós encontramos referências à gratidão, algumas apresentadas pelo nosso Mestre Jesus. Outras, e a grande maioria, uma grande referência, nos é apresentada pelo apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. E Emmanuel, em uma bela página do livro Pão Nosso, a mensagem de número 100, ele nos fala exatamente sobre essa gratidão que devemos ter. Mas essa gratidão não é uma coisa gratuita. Essa gratidão ela nasce do reconhecimento que temos por tudo que acontece em nossa vida. E assim ele diz, Paulo, o apóstolo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E Emmanuel nos mostra que a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos então à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim
de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro do céu surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição do recurso menos desejável. E lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo do afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com essas reflexões de Emmanuel, nós somos capazes então de entender que mesmo as maiores dores que nos advêm, que acontecem em nossas vidas, elas vêm com uma finalidade. Elas nos trazem aprendizado, promovem a nossa evolução moral, espiritual. E podemos aplicá-la nesse momento conturbado, nesse momento difícil que estamos vivenciando nesse momento. Essa pandemia causada por um pequeno vírus mortal fez com que a humanidade inteira precisasse se recolher em isolamento social. As autoridades sanitárias, governantes, estão sempre nos recomendando o recolhimento em nossas casas, mantendo o distanciamento, evitando proximidade, porque pela proximidade podemos ser contaminados e adoecermos de forma, muitas das vezes, dolorosa. É bem verdade que as reações não são iguais para todos, mas a forma de evitar a contaminação, o contágio, é esse isolamento. E esse isolamento tem promovido uma angústia em boa parte das pessoas que insistem em negar a gravidade do momento e procuram manter proximidade, promovem festas, saem às ruas como se não houvesse um perigo iminente. Esse isolamento, no atual estágio evolutivo que nos encontramos, se fez necessário aparecer em nossa vida, que ele fosse promovido pelo Senhor da vida, Deus, nosso Pai, para voltarmos para dentro de nós mesmos, para aprendermos a cultivar os nossos interrelacionamentos pessoais, os nossos relacionamentos conosco mesmos. Porque muitos dos relacionamentos sociais são baseados apenas na superficialidade. E esse momento grave que nós estamos vivendo, é necessário que nós voltemos para dentro de nós mesmos, buscando o autoconhecimento, buscando aquelas virtudes que precisamos cultivar, os vícios que devemos abandonar, para estabelecermos uma nova ordem de convivência pessoal, social, familiar. Aprendendo nessa proximidade, nesse confinamento contínuo por tanto tempo, a respeitar, a amar verdadeiramente aqueles que conosco jornadeiam por esse mundo ainda com tantas provas e expiações. Agradeçamos, meus irmãos, por esta pandemia, que nesse momento que nos encontramos, nos proporciona reflexões as mais profundas acerca do nosso autoaprimoramento, acerca das providências que devemos tomar para o nosso crescimento. E que esse crescimento possa então ser exteriorizado nas nossas ações,
nas nossas vivências diárias, promovendo assim a implantação do reino de Deus por toda a humanidade, no exercício do amor, da paz, da verdadeira fraternidade. Contando sempre com a bondade de Jesus, de seus mensageiros, a nos auxiliar, a nos inspirarem sempre acerca dos nossos compromissos e das providências que devemos tomar em nossa jornada, elevando o nosso pensamento ao alto, em prece, em agradecimento a Deus nosso Pai, por todas as oportunidades benditas que acontecem em nossas vidas, sejam boas ou não tão boas, não diria nem mas não tão boas, que possamos reconhecer em todas as nossas experiências do caminho uma alavanca educativa para o nosso espírito, para todos nós, espíritos imortais. Contando sempre com as bênçãos, com o amparo de Jesus e de seus mensageiros, roguemos que Ele fique sempre conosco, hoje e por toda a eternidade.